Bom dia. Então, aqui estão os integrantes e as suas fotos, todos respeitando o distanciamento social de 1,5 m. Pode passar. Então, o motor Raptor ele é desenvolvido pela SpaceX para o foguete Starship e ele utiliza metano e oxigênio líquido como par propelente. Um dos motivos da escolha do metano é a possibilidade de produção do combustível fora da Terra. E, além da escolha não usual de par propelente, o Raptor usa um ciclo denominado Full Flow Staged Combustion, que só foi usado em outros dois motores, o RD-270 e o Integrated Powerhead, mas nenhum dos dois voou, e o Raptor voou sim num voo teste em julho de 2019. Pode passar. Então aqui vocês conseguem ver o empuxo a nível do mar, que é 1993 kN, o ISP de 330 segundos e a pressão na câmara de combustão, que é recorde entre os motores foguete, de 30 megapascal. E também consegue ver o ciclo Full Flow Staged Combustion, que basicamente é que os dois propelentes passam em duas turbobombas separadas e chegam no estado gasoso na câmara de combustão. Pode passar. Nós pesquisamos 3 mecanismos de cinética química para a combustão do metano, 2 bastante simples e que não são aplicáveis ao nosso contexto, porque as condições extremas do motor não permitem adotar as simplificações usadas, que são o Westbrook and Dreyer e o Jones and Linstead. E pode passar. E o mecanismo que a gente utilizou foi o GRIMEC 3.0, que conta com 53 espécies químicas, 325 reações, e ele é executável entre 1.000 e 2.500 Kelvin, de 1 a 1.000 kilopascais, e para razões de equivalência entre 0,1 e 5. As simulações que a gente realizou foram feitas no Cantera, que ele é um conjunto de ferramentas de software orientado a objeto para problemas envolvendo escoamento com reação, e ele possui uma interface em Python ou MATLAB, que dão algumas permissões para a gente, né, como o cálculo 0D, que é em estado de equilíbrio, cálculo 0D com evolução no tempo, cálculo 1D com a chama plana pré-misturada estabilizada em propagação, chama pré-misturada na configuração de fluxo, e algumas extrações de dados de processamento que eles dão de temperatura, pressão e frações mássicas. Pode passar. As condições de operação do motor, elas não estavam disponíveis na literatura, então foi necessário fazer algumas estimativas, que foi a pressão de 30 megapascal, temperatura de 2.500 Kelvin e um φ de 1,05. Foi utilizado Python como interface das simulações. A primeira foi utilizar a equação de chama pré-misturada laminar adiabática, discretizadas em uma malha genérica não uniforme oferecida pela própria plataforma do Cantera. Porém, a gente fez algumas adaptações para a nossa situação. Os inputs foram uma pressão de 296 atm, a temperatura diante da queima de 965 kelvins, que a gente precisou aproximar para poder ser coerente em relação aos resultados. 0,03 metros de largura de chama e as proporções de CH4 e O2 de 1 mol e 1,9. Nós tivemos como resultado, em geral, as espécies intermediárias, como o CO, tiveram pico em concentração de CH4 tendendo a zero. A destruição do CO ocorre após o pico de CO2 e vimos também que algumas espécies não tiveram destruição total, liberando alguns poluentes na atmosfera em algumas proporções mínimas. E a velocidade de chama foi de 879,81 cm por segundo. Ao realizar a mesma simulação com a temperatura inicial de 300 kelvins, a gente teve uma velocidade de 190,31 cm por segundo, o que confirmou a dependência da velocidade da chama laminar com a temperatura. A segunda simulação realizada no motor foram utilizadas equações usuais, as quase 1D, de reatores adiabáticos com pressão constante. Os inputs foram o mesmo da primeira simulação. E com essa simulação nós tivemos como resultados que foram bastante coerentes em relação às tendências de concentração dos reagentes, em relação à concentração de produtos e à variação da temperatura. Porém, o valor de 4.000 kelvins encontrado na temperatura final chamou a nossa atenção. Acreditamos que isso se deve
a característica diabática da simulação, enquanto na realidade existe um alto fluxo de calor entre os gases e a temperatura do combustor e do ambiente. E não foi possível comparar com outros motores que operam em condições semelhantes. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os poluentes e problemas ambientais que eles ocasionam. Primeiro, a gente tem o monóxido de carbono, com uma concentração máxima de 20% praticamente de fração molar. O problema do monóxido de carbono é que ele é altamente tóxico, principalmente quando ele é ingerido inalado, na verdade, né, por seres humanos, causando principalmente problemas respiratórios. A única solução que a gente encontrou para reduzir essa concentração de monóxido de carbono seria aumentar o comprimento da câmara de combustão. Dessa forma, a gente ia aproveitar melhor a reação em que o CO é oxidado em CO2, que também contribuiria para aumentar a eficiência de combustão. Só que, em contrapartida, isso, além de aumentar a concentração de CO2 em si, que é o próximo poluente que a gente vai discutir, também aumentaria a massa do motor, o que é algo nem um pouco desejável quando se trata de propulsão espacial. No caso do dióxido de carbono, a gente encontrou uma concentração menor do que o de monóxido, muito provavelmente porque na nossa simulação a combustão não foi completa, então acabou restando bastante quantidade de monóxido de carbono que não foi oxidado. Como a gente já sabe, o dióxido de carbono é responsável pelo efeito estufa, que implica em aquecimento global, derretimento de geleiras e muitas outras consequências ruins, e ele é um componente difícil de a gente eliminar no nosso caso, porque justamente ele é o nosso objetivo, né? É o produto da combustão que a gente está querendo. Então, a gente discutiu de uma forma bem descritiva sobre uma forma de captar esse CO2 e tentar enterrar ele no subsolo para evitar problemas ambientais do CO2 na atmosfera, no efeito estufa. Entretanto, essa solução que a gente discutiu no relatório é uma solução que ela parte do princípio que seria possível captar esse CO2 logo depois que ele saísse, né, do sistema propulsivo. Isso é algo, pelo menos por agora, bem inviável e bem difícil de ser feito na nossa aplicação. Agora aqui a gente vai discutir um pouco sobre os gráficos que a gente plotou de velocidade de chama versus a razão de equivalência. Aqui a gente tem um primeiro gráfico que foi feito com as condições ambientais, pressão, bar, temperatura 300 Kelvin, e logo embaixo nas condições do motor, que a gente admitiu, com pressão 296 atm e temperatura de 965 Kelvin novamente. Esses dois gráficos eles apresentam tendências que estão de acordo com a literatura. A literatura diz que a velocidade de chama laminar máxima, ou seja, o pico desses gráficos, ocorre numa mistura ligeiramente rica. A gente pode ver que em ambos isso condiz, né? Aqui no de condições ambientais a gente tem um pico mais ou menos em 1.1 e no de operação do motor aproximadamente 1.05. Algo interessante aqui de citar é que o nosso motor funciona justamente no FI igual a 1.05, então a gente vê aqui como ele foi bem projetado para ter uma eficiência alta. Um detalhe também para falar sobre essa temperatura, na verdade a gente estima que essa temperatura ela é maior quando sai do gerador de gás. Entretanto, como a Vitória já comentou, a gente teve que assumir essa temperatura de 965 porque a partir desse valor a gente obtinha gráficos que não tinham nenhum sentido físico, então foi necessário fazer essa hipótese de uma temperatura um pouco mais baixa do que a realmente esperada. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema de ignição. Ao longo dos anos, teve bastante desenvolvimento na parte de sistema de ignição e motor foguete, e começou-se com chamas diretas, depois criou-se o acionamento pirotécnico, e hoje em dia tem bastante estudo com sistemas utilizando plasma e até propulsão a laser. Entretanto, a ignição do Raptor, segundo especulações, foi um pouco mais conservadora e optou por utilizar velas ignitoras. Provavelmente essa escolha se deu pela simplicidade do mecanismo e também pelo baixo custo, baixo peso e principalmente pela confiabilidade dele.
dado que ele já foi usado em diversas aplicações e também, inclusive, em motores foguete, o J2, por exemplo, que foi utilizado tanto no Saturno B quanto no Saturno V. O funcionamento desse dispositivo é bem simples. Basicamente, aqui a gente tem uma imagem de uma vela típica, né? Não é uma representação fiel do que é utilizado no motor foguete, mas para a gente entender um pouco o funcionamento, a gente tem 2 eletrodos e entre esses 2 eletrodos é aplicada uma alta tensão. Essa alta tensão vai ionizar o gás que está no meio, gerando uma centelha que vai inflamar a mistura e dar início às reações. A outra ponto importante da combustão são os limites de inflamabilidade. A gente pegou esse diagrama aqui, que é um diagrama bem completo, que ele engloba tanto as reações de metano com ar, quanto também metano e oxigênio. É um gráfico triaxial aqui, em que a gente pode, através dessa linha azul, que é a linha do ar, e a intersecção dela com esse triângulo laranja, pegar os limites de inflamabilidade, que é de aproximadamente 5% e 15% para uma mistura metano e ar. Porém, nosso objetivo aqui, né, no nosso contexto, é uma mistura com 0% de nitrogênio, ou seja, somente metano e oxigênio. E isso pode ser visto através desse eixo aqui, do metano, e aí novamente a intersecção dele com esse triângulo laranja. A gente percebe que o limite inferior de inflamabilidade permanece o mesmo, aproximadamente 5%, porém o limite superior aumenta bastante para 61%. Esse é para as condições do ambiente. Para a condição do nosso motor, como são condições muito extremas, 296 atm, uma temperatura de praticamente 3.600, 3.700 Kelvin, a gente não encontrou literatura que mostrasse de forma quantitativa os valores. Porém, a gente encontrou estudo em que ele faz um experimento com uma pequena bomba, que tem uma pequena porcentagem de nitrogênio, de 4,5%, e a gente conseguiu perceber que um aumento da pressão leva a um aumento do limite superior de inflamabilidade. E vejamos aqui que ele aumentou até 145 atm. Isso aqui é praticamente metade da pressão de operação do nosso motor. Então isso indica que a gente deveria esperar um limite ainda superior a isso. E além disso, o aumento da temperatura também colaboraria para um maior limite de inflamabilidade superior. Além disso, como aqui tem uma pequena quantidade de nitrogênio, e pela discussão anterior a gente viu que menor a porcentagem de nitrogênio, o limite de inflamabilidade superior aumentou bastante. Então, é de se esperar que com 0% de nitrogênio, que é o nosso caso, também a gente teria maiores limites de inflamabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns fenômenos de combustão. O primeiro deles, a ser comentado, é o flashback. O flashback ocorre quando a velocidade de chama é maior do que a velocidade do escoamento. Então, a chama viaja em direção ao injetor e esse retorno de chama pode causar sérios problemas. O segundo que vou comentar é o blow-off, que ocorre quando a velocidade do escoamento é maior do que a velocidade de chama e a chama se descola do combustor, podendo se apagar. No entanto, esses fenômenos eles não se aplicam para motores foguete em geral, por estes terem sua combustão classificada como difusiva. Na combustão de motores de foguete, o fenômeno mais interessante é a instabilidade de combustão. A instabilidade de combustão é classificada de acordo com a frequência das oscilações de pressão, velocidade de escoamento e temperatura. Essas oscilações, quando ocorrem em baixa frequência, elas são chamadas de chugging. Elas ocorrem devido a instabilidades no sistema de alimentação de propelente a baixas pressões. O preocupante é quando essas oscilações interagem com a vibração natural da estrutura do foguete. Quando essas oscilações ocorrem em média frequência, 400 a 1000 Hz, elas são chamadas de buzzing e elas são comuns em motores de médio porte, 2.000 newtons a 250.000 newtons de empuxo. Elas não causam grandes preocupações, mas elas podem dar início a instabilidades de alta frequência. Instabilidades acima de 1000 Hz são chamadas de screaming. É a mais danosa entre as três.
Elas são subclassificadas em longitudinal ou transversal. Transversal é predominante em foguetes grandes, originada pela acústica de vaporização de gotas, detonações locais ou mudanças acústicas na taxa de combustão. Pode causar um aumento de 4 a 10 vezes na taxa de transferência de calor e picos de pressão de até o dobro de uma operação estável. Uma falha catastrófica pode ocorrer em segundos. O popping e a pulsação de propelente podem causar essas instabilidades. No caso, o popping é exclusivo de pares propelentes hipergólicos. Então, no caso do motor Raptor, é necessário garantir um funcionamento estável das turbobombas a fim de evitar o surgimento de instabilidades possivelmente danosas ao motor. Nesse estudo, o estudo do motor Raptor, mesmo desafiador devido ao nível de inovação envolvida, foi enriquecedor e motivador aos autores. Permitiu aplicar os conhecimentos de sala de aula para o entendimento das decisões de projeto do motor e instigou um estudo mais aprofundado da combustão em motores de foguete.